No vídeo de hoje, vamos falar sobre algo que vem sendo sentido por muitos: os 3 dias de escuridão, um dos mistérios mais temidos e, ao mesmo tempo, mais espiritualmente simbólicos de todos os tempos. Vamos explorar o que está por trás dessas profecias, porque tantos pressentem que isso pode acontecer antes de 2026 e qual o verdadeiro papel dos escolhidos nesse momento da história. Você está pronto para entender o que realmente pode estar se aproximando? Então continue assistindo. E enquanto isso, me conte nos comentários se você já sentiu algo diferente no ar ultimamente, porque muitos estão percebendo mudanças sutis. E aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar sua afirmação aí nos comentários. Eu estou preparado para o despertar. O mundo anda diferente, não é? Há uma sensação estranha no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ninguém soubesse explicar direito o quê. Alguns chamam de fim dos tempos, outros de transição planetária, e há quem diga que é apenas paranoia coletiva. Mas os escolhidos, esses sabem que há algo muito mais profundo por trás desse silêncio. Os escolhidos sentem antes de ver. Percebem o peso das energias, o desequilíbrio das emoções coletivas, o cansaço espiritual do mundo. Eles não precisam que alguém diga algo vai acontecer, porque dentro deles, o alerta já foi disparado há muito tempo. Os sinais estão aí, espalhados em detalhes que a maioria ignora. O clima enlouquecido, os céus diferentes, as pessoas cada vez mais instáveis emocionalmente. Tudo isso é parte de um processo maior, um prenúncio do que vem, o silêncio antes das trombetas. Antes de grandes acontecimentos, sempre há um silêncio, um tempo em que o mundo parece parar, onde tudo fica estranho, desconexo, mas é nesse vazio que a energia divina se movimenta, preparando o cenário para algo grandioso. É como se o universo estivesse prendendo o fôlego antes de um grito, o grito que desperta as almas adormecidas. E nesse período, muitos dos escolhidos se sentem isolados, confusos, até cansados da humanidade. É normal, porque quando a luz se prepara para brilhar mais forte, ela primeiro precisa recuar e se concentrar. É exatamente o que está acontecendo agora. Muitos estão se afastando de multidões, evitando lugares pesados, dormindo mal, tendo sonhos estranhos, sentindo dores no corpo sem explicação. Tudo isso são sinais de sintonia com algo maior que está prestes a ser revelado. As antigas profecias falam sobre os 3 dias de escuridão, um tempo em que a luz do sol desapareceria, as trombetas do céu seriam ouvidas e o mundo entraria em silêncio total. Mas o que quase ninguém entende é que esse silêncio começa muito antes. Ele já começou. Está acontecendo dentro das pessoas, dentro da mente, dentro da alma. Antes da escuridão física, vem a escuridão interior. Antes do caos lá fora, vem o caos dentro de nós. Os escolhidos estão sendo preparados nesse exato momento. É como se Deus estivesse afinando instrumentos espirituais, um por um, para quando a grande orquestra começar a tocar. E as trombetas, quando tocarem, não soarão apenas no céu, mas dentro de cada coração desperto. Você pode estar sentindo isso sem entender o motivo. Um incômodo, uma vontade de mudar tudo, uma sensação de que o tempo está correndo mais rápido, de que algo está prestes a virar de cabeça para baixo. Não é imaginação, é a vibração do mundo mudando, e os escolhidos são os primeiros a sentir o impacto. Por isso, se ultimamente você tem sentido um peso estranho no ar, uma urgência sem razão aparente, não se assuste. Talvez o silêncio que você sente seja o aviso. Talvez as trombetas estejam se preparando para tocar, e os que têm ouvidos espirituais já conseguem ouvir o eco distante delas. As profecias sobre os 3 dias de escuridão são antigas, muito mais antigas do que a maioria imagina. Elas não nasceram de um vídeo, nem de uma história contada por medo. Vieram de sonhos, visões, aparições e mensagens espirituais que se repetiram em diferentes épocas e lugares do mundo, sempre com o mesmo aviso: a humanidade vai passar por um tempo de purificação total. Padre Pio, por exemplo, um homem conhecido por suas visões, falou sobre 3 dias em que o sol deixaria de brilhar e uma escuridão tomaria conta da terra. Segundo ele,
seria o momento em que Deus permitiria que as forças espirituais agissem livremente, separando o que é luz e o que é treva. Outras profecias vindas de médiuns místicos e até textos apócrifos descrevem o mesmo cenário. Um mundo mergulhado em silêncio, medo e transformação. Mas o mais curioso é que, em todas elas, há um mesmo padrão. Antes da escuridão, sempre vem o caos disfarçado de progresso. Um tempo em que as pessoas acreditam estar evoluindo, mas na verdade estão se afastando da essência. Onde a tecnologia domina, a natureza adoece e o coração humano se esvazia. E quando o desequilíbrio atinge o limite, algo precisa acontecer para restabelecer a ordem divina. É aí que os céus se movem. Os escolhidos nesse ponto não são espectadores. Eles são testemunhas e protetores. As profecias sempre mencionam que alguns seriam poupados, não por privilégio, mas porque estariam espiritualmente prontos para atravessar o véu entre o velho e o novo mundo. Esses seriam os que mantêm a fé, mesmo quando tudo parece desabar. Os que, em meio à confusão, ainda conseguem sentir Deus sussurrando dentro deles: aguente mais um pouco. Em algumas dessas mensagens, há detalhes simbólicos. Fala-se de um vento forte que antecede a escuridão, de sons vindos do céu, trombetas, estrondos, vibrações que ecoam como se o próprio planeta gritasse. E depois disso, silêncio. Nem luz, nem som, nem comunicação. Um tempo em que só a fé serviria de guia. Mas é importante entender que, para os escolhidos, esses 3 dias não são um castigo. São uma chance, uma última purificação antes da transição. Um momento em que a Terra se alinha novamente com a frequência divina. E quando a luz voltar, o mundo não será mais o mesmo. Há quem diga que esse evento pode acontecer antes de 2026. E, curiosamente, muitas profecias antigas apontam períodos de ciclos de 7, 9 e 33 anos. Ciclos de purificação planetária, onde velhas estruturas precisam ruir para que algo novo possa nascer. E se você observar com atenção, vai perceber que estamos exatamente nesse ponto do ciclo. O mundo está implodindo por dentro. E cada evento global, cada desequilíbrio natural, cada despertar espiritual repentino é parte desse processo. Os sinais estão aí, e o tempo parece se encurtar. As energias mudam, os sonhos se tornam mais vívidos, o corpo reage de forma estranha, e os escolhidos sabem que nada disso é coincidência. Eles sabem que a Terra está respirando fundo antes de um grande movimento. E quando esse momento chegar, o que chamamos de 3 dias de escuridão será, na verdade, um grande ato de reinicialização espiritual. Mas antes da escuridão total, vem a preparação invisível. Deus nunca apaga a luz sem antes acender algo dentro daqueles que Ele escolheu. E é por isso que, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, os escolhidos continuam sentindo esperança. Uma esperança que o mundo não entende, mas que nasce direto da alma. Quando ouvimos falar sobre os 3 dias de escuridão, a primeira imagem que vem à mente é o apagão total. O sol sumindo, o mundo mergulhado em sombras e o medo tomando conta da humanidade. Mas o verdadeiro significado dessa escuridão vai muito além do que os olhos podem ver. A escuridão é o reflexo do que está acontecendo dentro da alma humana. Antes que o planeta mergulhe no breu, é dentro das pessoas que a luz começa a se apagar. As pessoas se tornam frias, vazias, desconectadas da essência divina. E é por isso que muitos já estão vivendo, de forma simbólica, os seus próprios 3 dias de escuridão, mesmo com o sol ainda brilhando lá fora. A escuridão espiritual é o ponto onde a alma se vê sozinha, sem respostas, sem direção, e precisa escolher entre sucumbir ao medo ou acender a luz interior. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A humanidade chegou num limite, onde a busca por poder, dinheiro e aparência virou prioridade, enquanto o amor e a fé foram deixados de lado. Esse desequilíbrio é o que cria a sombra coletiva, a energia densa que cobre o planeta e sufoca o espírito humano. Mas, para os escolhidos, a escuridão nunca é o fim. Ela é um chamado para despertar.
É o momento em que o silêncio obriga a alma a ouvir o que vinha sendo ignorado há muito tempo. Deus fala mais alto quando o mundo fica em silêncio. E esses dias de trevas, por mais assustadores que pareçam, são um convite para voltar à luz verdadeira. Não a que vem do sol, mas a que nasce de dentro. Os escolhidos são os que conseguem enxergar mesmo quando tudo escurece. Eles não negam o medo, mas aprendem a caminhar com ele. Não porque são mais fortes, mas porque confiam. Confiam que há um propósito por trás do caos, um motivo oculto por trás de cada sombra. Eles entendem que o escuro não vem para destruir, vem para revelar o que estava escondido. Pensa comigo. Quando você apaga as luzes de um quarto, tudo o que estava ali continua existindo. Só que agora, o olhar precisa se ajustar. É no escuro que você começa a sentir, a ouvir, a perceber o que antes passava despercebido. Assim é com a alma. Deus apaga a luz lá fora para reacender a sensibilidade aqui dentro. E é nesse processo que os escolhidos se fortalecem, aprendendo a enxergar com os olhos da fé, não com os olhos do corpo. Muitos estão passando por isso agora. Noites longas, sensação de vazio, um peso no peito que parece não ter explicação. Mas é o espírito se libertando de velhos padrões, de medos, de dores antigas. É o casulo se rompendo para dar lugar à nova forma. E claro, o processo dói, mas essa dor é o parto da consciência. A escuridão, no fundo, é uma mestra disfarçada. Ela vem para nos lembrar de que a luz não é algo que precisamos buscar, é algo que já carregamos e que, às vezes, precisa de um momento de silêncio para ser encontrada de novo. E quando esses 3 dias chegarem, sejam eles físicos ou simbólicos, só quem aprendeu a acender a própria chama vai conseguir atravessar sem se perder. Os escolhidos não temem a escuridão porque entendem que ela faz parte do plano. Eles sabem que o breu é o útero do renascimento, o intervalo entre o fim e o recomeço. E é ali, no mais profundo silêncio, que o novo mundo começa a pulsar. Há quem espere ouvir o som das trombetas vindo do céu, alto, estrondoso, cortando o ar como um trovão divino. Mas o toque das trombetas não é apenas um som físico, é uma vibração, um chamado espiritual que ecoa dentro da alma dos que já despertaram. As trombetas são o sinal de que o tempo da ilusão acabou. Elas anunciam o despertar coletivo, a revelação, o fim das máscaras e o início da verdade. Quando soam, tudo o que estava escondido começa a vir à tona. E é por isso que, antes mesmo de serem ouvidas pelos ouvidos, elas já começaram a ser sentidas pelo coração. Muitos dos escolhidos estão ouvindo esse chamado agora, mesmo sem saber. É aquela inquietação repentina, aquela sensação de que algo grande está prestes a acontecer. O corpo sente, a mente tenta entender, mas é o espírito quem reconhece. As trombetas estão tocando. Essas trombetas não vêm para assustar, elas vêm para acordar. É como se o universo estivesse dizendo: chegou a hora, prepare-se. E esse preparo não é externo, é interno. Porque o verdadeiro apocalipse não acontece fora, acontece dentro. É a revelação do que somos, do que escondemos e do que precisamos deixar morrer para que o novo possa nascer. As antigas escrituras falam sobre 7 trombetas, cada uma representando um estágio de transformação, um passo na purificação da humanidade. E cada toque vem acompanhado de um abalo, não só na terra, mas também no coração humano. Os desastres, as doenças, as guerras, o colapso emocional das pessoas, tudo isso são ecos dessas vibrações cósmicas. Mas enquanto o mundo se desespera, os escolhidos escutam diferente. Eles não ouvem ruído, ouvem o chamado. É por isso que muitos estão mudando de vida, se afastando de certas pessoas, buscando o silêncio, querendo se reconectar com Deus. Não é coincidência, é resposta. A alma está respondendo ao som das trombetas. É o impulso de voltar para casa, de limpar o coração, de preparar o terreno para a luz que vem depois da sombra. E quando as trombetas tocarem de verdade, em sua forma mais intensa, mais audível, o mundo inteiro vai parar. O tempo vai parecer desacelerar. Os céus vão estremecer.
e o som, mais do que ouvido, será sentido. Vai atravessar o corpo como uma onda, despertando memórias que estavam adormecidas desde antes do nascimento. Os escolhidos vão lembrar quem são, e quem não quiser enxergar, vai tentar se esconder daquilo que carrega dentro, porque o som das trombetas não julga, ele apenas revela. Revela o que estava oculto, expõe o que foi negado, traz à tona o que precisa ser curado. Você já percebeu que, nos últimos tempos, parece que tudo está vindo à tona? Verdades, mentiras, intenções ocultas, pessoas mostrando quem realmente são. Nada mais fica escondido por muito tempo. Esse é o som das trombetas ecoando no plano espiritual. O despertar já começou. Os escolhidos não precisam temer esse som. Eles foram preparados para isso. É o som que anuncia o momento deles. O momento de permanecer firmes quando todos estiverem confusos, de manter a fé quando o medo tentar dominar. Porque as trombetas não vêm para destruir o mundo, vêm para avisar que a luz está voltando. Quando a escuridão chegar, o mundo inteiro vai entrar em desespero. O medo vai tomar conta das ruas. As pessoas não vão entender o que está acontecendo e o silêncio vai parecer insuportável. Mas nesse momento é que os escolhidos vão brilhar. Não com a luz dos olhos, mas com a luz da alma. Os escolhidos não estarão ali por acaso. Eles foram preparados durante anos através de dores, perdas e transformações silenciosas. Cada lágrima, cada decepção, cada momento de solidão teve um propósito: fortalecer o espírito para o que está por vir. Porque quando o caos tomar conta, serão eles quem manterão a vibração. Eles serão o ponto de equilíbrio em meio ao colapso coletivo. Enquanto o mundo corre em desespero, os escolhidos saberão que é o momento de se recolher, de não lutar contra a escuridão, mas de permanecer em paz dentro dela, de confiar, de respirar e lembrar. Isso também faz parte do plano. Durante os 3 dias de escuridão, tudo o que é externo perde o sentido. A luz não virá de fora. As comunicações falharão, as vozes se calarão, e só o que estiver em sintonia com o divino será percebido. Por isso, os escolhidos devem se preparar para se tornarem faróis invisíveis. Mesmo sem poder ajudar fisicamente a todos, a energia deles será sentida. Onde houver medo, a presença de um escolhido trará calma. Onde houver desespero, a vibração de fé deles criará um campo de proteção. Não é o momento de heroísmo, é o momento de consciência. O papel dos escolhidos não é salvar o mundo, mas manter viva a chama da fé. Porque essa chama será o que restará quando tudo o mais parecer apagado. E mesmo que ninguém veja, o universo inteiro vai sentir. Durante a escuridão, os escolhidos devem lembrar do que foram avisados, não abrir portas, não olhar para fora, não se desesperar. A tentação virá em forma de vozes, barulhos, presenças que tentarão enganar os sentidos. Mas os escolhidos saberão distinguir, porque o coração deles reconhece o som da verdade. E onde há fé, nenhuma sombra entra. Esse momento é de recolhimento, oração, silêncio. Não é hora de reagir ao medo, mas de observar o que ele revela. Muitos vão ouvir gritos, batidas, ver vultos, mas os escolhidos entenderão que tudo isso são manifestações do que está sendo purificado. O mundo estará se limpando, e os que permanecerem firmes nesse tempo se tornarão guardiões da nova era. O papel dos escolhidos é simples, mas sagrado: confiar, permanecer na vibração do amor, mesmo quando tudo parecer perdido. Ser a ponte entre o medo e a fé, entre o fim e o novo começo. Muitos vão querer correr, buscar explicações, tentar se salvar pela força. Mas os escolhidos saberão que a verdadeira salvação não está em correr, e sim em permanecer. Permanecer na luz, mesmo quando ela não for visível. Porque a escuridão só é perigosa para quem se esqueceu de quem é. E os escolhidos, esses jamais esquecem. Durante esses 3 dias, cada um será testado em silêncio. Mas quem tiver o coração alinhado com a verdade, será protegido. Nada tocará aqueles que confiarem plenamente no divino. A fé será o escudo. E o amor,
a lanterna que guiará o caminho. Por isso não tema. O medo é o alimento da escuridão, e quando ela vier, os escolhidos não serão engolidos por ela. Serão os únicos capazes de atravessá-la com os olhos fechados, porque dentro deles há uma luz que nunca se apaga. Há um ponto na jornada dos escolhidos em que o corpo físico começa a se tornar apenas uma ponte, uma ferramenta de transição entre dimensões. Nesse estágio, o tempo já não é linear. As sensações se misturam e a alma sente um chamado que poucos compreenderiam. É quando o mundo visível começa a perder cor. Não porque a vida ficou sem brilho, mas porque a consciência já ultrapassou a barreira do material. O que antes era tão importante, status, aparência, dinheiro, aprovação, agora soa distante, quase sem sentido. E o que antes parecia invisível, torna-se palpável. As vibrações, os sinais, os encontros por acaso que jamais foram acaso. Essa travessia é silenciosa. Você começa a perceber que já não pertence totalmente a este plano, mas ainda não se desprendeu completamente dele. É como se estivesse entre o céu e a terra, flutuando, sentindo o peso de dois mundos. E é nesse limiar que muitos se perdem, ou despertam de vez. Os escolhidos que chegam a esse ponto são testados em profundidade. O universo observa se você consegue manter o coração leve, mesmo quando a alma já carrega o peso de tantos mundos. Ele te pergunta: você está pronto para se lembrar de quem realmente é? E a resposta não vem em palavras, ela vibra. É sentida no corpo, na respiração, nas coincidências que se multiplicam, nas mensagens que chegam de formas improváveis. Nesse momento, o divino começa a te ensinar diretamente, sem intermediários. Muitos chamam isso de ascensão. Mas, na verdade, é um retorno. O retorno à essência que você sempre foi, mas que o esquecimento humano encobriu. Antes de seguirmos para a próxima parte, respire fundo. Sinta o peso desaparecer por um instante. Você consegue sentir o chamado? Ele está mais perto do que nunca. Quando a alma alcança certo grau de expansão, ela é colocada diante do que muitos chamam de julgamento da luz. Mas diferente do que dizem as crenças antigas, não se trata de um tribunal, nem de um castigo. É um espelho, o mais puro e inescapável de todos. Nesse ponto, os escolhidos não são julgados por Deus, mas por si mesmos. A luz simplesmente revela. Ela não condena, não absolve, apenas mostra. Mostra quem você foi quando ninguém via. Mostra as intenções escondidas atrás de cada palavra. Mostra as sombras que você fingiu não ter e as feridas que tentou curar sozinhos. Esse é o momento em que a verdade espiritual não pode mais ser adiada. A alma se vê por inteiro, o divino e o humano, o amor e o medo, a fé e a dúvida. E é nesse confronto silencioso que muitos tremem, porque a luz não apenas ilumina, ela consome tudo o que não é real. Alguns tentam fugir, procuram distrações, mergulham em vícios, relações passageiras, ilusões de poder. Mas quanto mais fogem, mais a luz os persegue, porque o julgamento não é um evento futuro, é um processo interno que começa no exato instante em que a consciência desperta. É quando o universo diz: agora que você sabe, o que vai fazer com o que sabe? E a partir daí, não há mais retorno à inconsciência. A luz começa a testar sua coerência. Se suas ações estão alinhadas com o que você prega, se seu coração é verdadeiro, mesmo quando ninguém está olhando. Os escolhidos sentem isso como uma pressão invisível, uma força que os empurra a agir corretamente, mesmo quando seria mais fácil ceder. É a alma lembrando: você não pode mais viver pequeno, porque o seu destino exige grandeza. E é nesse processo que muitos percebem que o julgamento da luz é, na verdade, uma purificação. Ela queima os disfarces, destrói os personagens e faz emergir o ser autêntico, aquele que vibra na frequência original do Criador. Mas poucos suportam ver a própria verdade sem máscaras, e é por isso que tantos param aqui, tentando escapar do espelho. Os escolhidos, porém, atravessam.
Eles encaram o reflexo e dizem: sim, eu fui sombra, mas agora sou luz. E é a partir desse instante que o verdadeiro poder começa a se manifestar. Quando o julgamento da luz termina, não há mais volta. O escolhido atravessa o limiar da consciência comum e começa a ouvir algo que poucos conseguem compreender: o chamado da eternidade. Esse chamado não vem de fora. Não é uma voz no céu, nem uma visão grandiosa. Ele ecoa dentro, um som silencioso, uma lembrança antiga, como se o próprio universo sussurrasse o seu nome. E nesse instante, o escolhido entende. Ele nunca esteve perdido, apenas dormia. O chamado da eternidade desperta uma certeza: você não está aqui por acaso. Cada dor, cada queda, cada momento de escuridão, tudo foi um treinamento para este exato momento. Porque quando as trevas cobrirem o mundo e as trombetas ecoarem, os escolhidos não entrarão em pânico. Eles lembrarão. Lembrarão de quem são. Lembrarão do pacto feito antes do nascimento. Lembrarão que a escuridão não é o fim, mas a passagem para um novo ciclo da criação. E enquanto o caos se instala, eles serão como faróis. Suas palavras acalmarão corações. Suas presenças trarão paz onde antes havia medo. Eles serão a prova viva de que a luz nunca foi vencida. Mas o chamado da eternidade também é uma responsabilidade. Ele exige entrega total, exige fé quando tudo parece desabar. Exige que você confie no invisível mesmo quando o mundo grita que é loucura. E é nesse ponto que o tempo começa a se desfazer. O passado e o futuro se misturam. A alma começa a reconhecer rostos antigos em corpos novos, reencontros marcados desde antes da Terra existir. Os escolhidos começam a se encontrar, como se uma força os atraísse uns aos outros, guiados por um mesmo propósito. Eles sentem que algo grande está para acontecer, que o relógio cósmico está prestes a marcar a hora final desta era, que os 3 dias de escuridão não são uma ameaça, mas um reinício. E quando o primeiro som das trombetas ecoar, será o sinal. O véu cairá, a ilusão se dissolverá. O mundo verá o que estava escondido o tempo todo, a luz dos escolhidos brilhando no meio da escuridão. E então, em meio ao silêncio que virá depois, a eternidade falará novamente, não em palavras, mas em vibração pura, dizendo: você cumpriu o chamado. O novo mundo começa agora.